Nos próximos capítulos da novela Família é Tudo, Léo vai descobrir toda a verdade sobre a morte do pai de Vênus. E vai descobrir que Brenda mentiu para ele sobre um detalhe muito importante dessa história. O cozinheiro vai seguir Otto e vai ouvir uma conversa reveladora dele com Brenda, onde descobre quem realmente acabou com Pedro. E fica horrorizado ao descobrir que Frida estava envolvida nessa história. Léo vai colocar Brenda contra a parede e ela vai acabar revelando os motivos que fizeram ela mentir para o filho, deixando o cozinheiro desesperado. Léo comenta: eu não sei como Otto vivia dizendo que eu ia querer proteger a pessoa que mandou eu acabar com a Vênus, mas depois dessa, eu não tenho vontade nenhuma de te ajudar com nada, sua mentirosa. Aperta aqui embaixo em inscrever-se e aperta no botão gostei para saber mais notícias da novela Família é Tudo. Tudo deverá acontecer logo após Léo se encontrar com Brenda e ela revelar que é sua verdadeira mãe e a mandante do atentado contra Vênus. O cozinheiro vai se emocionar ao reencontrar a sua mãe, mas vai ficar atordoado ao descobrir por ela que Ramon foi o responsável pelo atentado que Pedro sofreu, só porque estava morrendo de ciúmes do caso que Brenda teve com Pedro. Toda essa história vai dar um nó na cabeça de Léo, que não vai conseguir acreditar que tudo isso realmente tenha acontecido e vai estranhar a forma que Brenda fala, mesmo prometendo para a mãe que não vai falar nada para Vênus, porque quer proteger a amada. Léo conta tudo o que descobriu para Enéas na pensão e deixa o amigo chocado a descobrir a verdade. Enéas comenta: meu Deus, então quer dizer que você e o Tom são irmãos, é isso? Léo confirma com a cabeça e responde: pois é, cara, eu tô sem acreditar até agora. Nunca pensei que o Tom seria o meu irmão, até porque a gente está apaixonado pela mesma mulher. Mas por favor, você não pode contar isso para ninguém. Só te disse porque precisava desabafar com alguém. Enéas afirma: mas é claro, fica tranquilo que eu não vou falar nada. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Mas é muito bizarro saber que o pai do Tom mandou matar o pai da Vênus por causa de ciúmes da Brenda. Léo dá um abraço no amigo, enquanto algumas lágrimas brotam de seus olhos. E o cozinheiro comenta: isso tudo deu um nó na minha cabeça. Eu tô tão horrorizado com tudo isso que não tenho coragem nem de olhar na cara da Vênus. Mas Enéas afirma: ei, mas você não tem culpa de nada disso. Você caiu de gaiato nessa história. Você nem lembrava quem você era. Léo retruca: eu sei, mas mesmo assim, eu participei disso tudo. De uma certa forma, eu fui conivente com o que aconteceu com a Vênus. Enéas rebate: nada disso. Você não sabia que a Vênus estava investigando isso. Você pode sim ter tentado acabar com ela, mas não tinha ideia do que estava acontecendo. Não foi você que acabou com o pai dela, foi o Ramon. É nessa hora que Léo comenta: pois é, mas é aí que tá. Eu não acho que tenha sido ele. Acho que a Brenda mentiu. Enéas franze a testa ao ouvir aquilo e pergunta: ué, mas como assim? Por que você acha isso? Léo anda de um lado para o outro, como se quisesse encontrar as palavras certas para responder ao amigo, e afirma: eu não sei, eu tive a sensação de que a história que ela me contou estava perfeita demais, sabe? Parecia que não tinha falhas, como se ela tivesse ensaiado aquilo antes de contar para mim. Enéas comenta: mas pode ser que ela realmente tinha ensaiado. Estava nervosa de te ver de novo depois de tanto tempo. Você me disse que mesmo distante, ela sempre estava por perto antes do seu acidente. Mas Léo insiste: não é isso. Tive a sensação de que a Brenda mentiu sobre o mandante da morte do pai da Vênus. Não senti verdade quando ela me disse. Até porque o Otto vivia falando que eu ia querer proteger o mandante desse crime. Mas eu não tenho relação nenhuma com o Ramon. Não acho que é ele. Enéas entende até onde o amigo quer chegar e comenta: entendi. Então você está desconfiado da Brenda, é isso? Que ela falou o nome do marido para se safar.
Léo responde: pode ser, é uma possibilidade. Eu só sei que não confiei muito no que ela disse e quero tirar isso a limpo. E já sei como vou fazer isso. Enéas fica confuso e fala que o amigo precisa tomar cuidado para não ser pego. Mas Léo afirma que não vai se arriscar em nem nada, mas que quer descobrir se a sua mãe está mentindo para ele ou não. O cozinheiro afirma que vai virar o jogo e vai passar a seguir Otto, assim como o bandido sempre fazia com ele, pois certamente ele vai se encontrar com Brenda em algum momento e vai descobrir toda a verdade. Enéas gosta da ideia do amigo, mas fala para ele tomar cuidado para que Otto não perceba que ele está na cola dele. Léo afirma com a cabeça e vai até a galeria, só para saber se Otto ainda está o seguindo, como imaginava. O cozinheiro disfarça e vê Otto do outro lado da rua, vendo ele entrar na galeria. Léo fala para si mesmo: desgraçado, eu sabia que ele ainda estava de olho em mim. Certamente é para ficar contando para Brenda sobre mim. O cozinheiro então consegue despistar Otto e finge que está entrando na galeria. Mas na verdade, Léo fica observando os passos de Otto de uma janela. Otto pega o celular e marca um encontro com Brenda, justamente para que eles possam conversar sobre os próximos passos, e Léo fica de olho nele. O bandido então sai da frente da galeria e vai em direção ao seu encontro com Brenda. E Léo vai atrás dele para tirar tudo a limpo. Enquanto isso, no apartamento, Frida se lembra de quando descobriu que Vênus estava investigando a morte de Pedro e sente uma dor no coração. Catarina percebe que Frida está distante e pergunta: o que foi que aconteceu, Frida? Tá admirando a vista, é? Frida sai de seu transe e responde: não, estou pensativa mesmo. Estou preocupada com a Vênus. Catarina revira os olhos e retruca: não vai me dizer que ela se meteu em confusão de novo e acusou o meu filho? Frida olha furiosa para a irmã e rebate: não é nada disso. É que eu me lembrei que um tempo atrás a Vênus decidiu ficar investigando a morte do Pedro. Do nada esse pensamento brotou na minha cabeça. Catarina regala os olhos e comenta: isso pode ser um problema para ela? Pode tirar o foco da missão e também ela pode ficar sabendo algumas coisinhas a seu respeito, não é mesmo? Frida interrompe na hora e afirma quase gritando: você cala essa boca? Nem continua o que estava querendo dizer, porque você sabe muito bem que eu só me meti naquela história para tentar proteger o meu filho. Catarina coloca as duas mãos para cima e fala: está bem, não está mais aqui quem falou, até porque você realmente tem razão sobre isso. Você não tinha como prever que aquilo ia acontecer. Frida concorda e afirma: exatamente. Eu só não quero que a minha neta sofra pensando nisso, que aconteceu já tem muito tempo. Ela tem mais com o que se preocupar agora. Catarina concorda com a irmã e afirma que é melhor deixar essa história no passado, para que não haja mais sofrimentos. Enquanto isso, Léo segue Otto pelas ruas, até ele entrar em um restaurante para conversar com Brenda. Assim que o bandido chega, ele vê que Brenda já está esperando por ele e fala: pelo visto hoje você está com pressa, nunca chega antes de mim. Brenda então responde: pois é, digamos que eu não tenho muito tempo a perder, até porque vou precisar da sua ajuda para confirmar algumas versões para o Léo. Otto franze a testa e fica curioso para saber do que ela está falando. É nessa hora que Léo entra no mesmo restaurante que ele e se esconde ao ver Otto e Brenda conversando em uma mesa. O cozinheiro se senta em uma mesa próxima a eles, mas de uma forma que eles não o vejam, mas que consiga ouvir a conversa dos dois. Otto então pergunta: pois muito bem, sou todo ouvidos. Vai precisar da minha ajuda para quê? Brenda então responde: é que eu tive que contar umas mentiras pro Léo e também omiti algumas coisas, mas foi por uma boa causa. Não podia correr riscos. Léo ouve aquilo
e cerra os punhos ao perceber que estava certo o tempo todo. Até que Otto então fala: "Tá certo, é só dizer o que eu preciso fazer." Brenda então responde: "É bem simples. Eu só quero que você não fale pro Léo toda a verdade sobre a queda do bondinho, até porque isso pode gerar problemas para mim." Otto franze a testa um pouco confuso e pergunta: "Tá certo, mas o que foi que você falou?" Brenda sorri e afirma: "Disse que foi meu marido que mandou sabotar o bondinho, porque ele estava com ciúmes quando descobriu o meu caso com Pedro. Mas até parece que aquele banana do Ramon ia fazer uma coisa dessa." Otto dá risada ao ouvir aquilo e comenta: "Meu Deus, Brenda, só você mesmo para inventar uma coisa dessas assim desse jeito." Brenda toma um pouco de água e responde: "Pois é, meu querido, mas era melhor que eu podia fazer. Não podia chegar pro meu filho todo desmemoriado e dizer que fui eu que mandei acabar com aquele infeliz do Pedro. Não ia pegar bem." Léo arregala os olhos ao ouvir aquilo e se controla para não explodir ali mesmo. Otto confirma com a cabeça e comenta: "Tá certo. Bom, então certamente você não contou para ele sobre aquilo que a avó da Vênus fez, né?" Brenda nega com a cabeça e responde: "Claro que não. Se o Léo descobrisse que a Frida tentou intervir para ajudar o Pedro, aí sim que eu tô ferrada de vez. Meu filho vai achar que eu sou uma louca." Otto concorda com ela e afirma que talvez tenha sido melhor mesmo. Mas é nessa hora que Léo não consegue mais se aguentar. Levanta de sua mesa com tudo e fala: "Mas é isso mesmo que você é, uma louca. Eu já estava desconfiado de você desde que me contou a verdade." Otto e Brenda levam um susto com a chegada de Léo e a socialite fala: "Filho, o que você está fazendo aqui? Não era para você ter ouvido isso." Léo puxa uma cadeira para se sentar na mesma mesa que eles e afirma: "Pois é, mas eu fiz que nem o Otto e segui ele até aqui. Eu já não tinha acreditado muito naquela história de que foi o Ramon que sabotou o bondinho. Agora eu quero que você me fale a verdade, senão eu faço um escândalo aqui mesmo." Otto se preocupa e pede: "Não faça uma coisa dessas, Léo." Léo retruca: "Então eu acho bom a minha mãe falar a verdade dessa vez. E agora?" Brenda fica um pouco nervosa ao ser colocada contra a parede dessa forma e então afirma: "Tá certo, eu conto. Eu confesso. Fui eu que sabotei o bondinho com Pedro dentro, mas eu não sabia que a Vênus ia estar com ele naquele dia." Léo a encara e pergunta: "Por que você fez isso?" Brenda respira fundo e revela: "Porque o Pedro tinha me prometido ficar comigo e me assumir. Eu estava numa crise no meu casamento e queria me separar do Ramon. Mas aí eu descobri que o Pedro estava apenas se divertindo às minhas custas e que ele tinha caso com um monte de mulheres. Aí eu fiquei louca de ódio e jurei que ia acabar com ele, porque ele brincou com os meus sentimentos." Léo pergunta: "E o que a dona Frida tem a ver com isso?" "Sim, porque eu ouvi vocês falarem que ela fez alguma coisa." Brenda passa a mão na cabeça e responde: "Ela descobriu o que o filho dela fez comigo e soube que eu estava perseguindo o Pedro. Então ela tentou intervir e ofereceu um bom dinheiro para eu sumir da vida dele. Mas eu estava com tanto ódio que recusei. Ela até tentou me acusar sobre a queda do bondinho, mas não tinha provas." Léo fica horrorizado com tudo que ouve e comenta: "Meu Deus, eu sabia que tinha alguma coisa errada naquela sua história. Só não imaginava que a verdade fosse pior ainda. Por isso que o Otto dizia que eu ia querer proteger a pessoa por trás disso tudo. Porque quem causou a morte do pai da Vênus foi a minha mãe." Brenda se desespera e implora: "Eu só não te disse nada porque não queria que você ficasse com uma má impressão de mim. E também porque eu não queria que você contasse para Vênus." Léo sente seus olhos se encherem de lágrimas e afirma: "Pode deixar que eu não vou falar nada para Vênus, porque eu não quero ver ela correndo risco. Mas eu quero ficar bem longe de você." Brenda se emociona e tenta se aproximar do filho, mas Léo se levanta
e vai embora deixando ela desesperada para trás. Otto tenta consolar a comparsa, mas Brenda afirma que não vai desistir até trazer Léo para o seu lado. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.